Professor, rapidinho aqui antes de você Sim, iniciar, pode falar. a gente vai ter alguma aula sobre AST? Sobre o quê? AST, Análise de Segurança de Tarefa? Não está programado já não, mas a gente pode adiantar aí, porque ela tá lá na análise de risco, mas a gente pode adiantar, Não, beleza, então. tá? Eu gostei da sua indicação e a gente pode adiantar o processo. Bom, vamos lá então. Respondendo aí as perguntas aí, né? Para fixar os conceitos mais importantes dessa aula, resolva os exercícios a seguir. São funções da segurança do trabalho na empresa: zelar pela integridade física dos trabalhadores, analisar as condições do ambiente de trabalho, minimizar o número de acidentes de trabalho, propor as ações prevencionistas, todas, né? Quando o empregado estiver executando ordem ou realizando serviço sobre-humano do empregador, quando o empregado estiver executando ordem ou realizando serviço sobre-humano do empregador, em viagem a serviço da empresa, em atividade esportiva representando a empresa, nos períodos de descanso por ocasião, nas doenças de contaminação, né? Em viagem. SESM significa o último aí. Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Assinale a alternativa que contém todos os profissionais que integram o SESMIT: técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro de segurança do trabalho e auxiliar em enfermagem do trabalho. Não, esse já tem um errinho aqui. Técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro de segurança. Não. Técnico de meio ambiente, segurança, técnico de segurança do trabalho, engenheiro, não. Técnico de meio ambiente, engenheiro de segurança, não. Técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico clínico geral, enfermeiro de segurança do trabalho e auxiliar em enfermagem do trabalho. Esse último aí tá mais... esse, o D. Técnico, não. É o A mesmo. Técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro de segurança do trabalho e auxiliar em enfermagem. É o A mesmo. 5. São também considerados acidentes de trabalho os que ocorrem durante o trabalho, durante o horário de trabalho e no local de trabalho em consequência de agressão física, brincadeiras, negligência. 3. Incêndio. 4. 2. Vamos ver. São também considerados acidentes do trabalho os que ocorrem durante o horário de trabalho e no local do trabalho em consequência de agressão física. 1, 2 e 3. É o A. Negligência. Negligência em perícia. É o A aí. Mas também esse negócio de incêndio também pode ser um acidente de trabalho também, né? Mas aqui tá mais pro A aqui, ó. Todas estão corretas, né? Porque um incêndio, ele pode ser um acidente de trabalho. Então é a letra E. Acidente sem danos pessoais que deve ser analisado e investigado. Deixa eu aceitar aqui o pessoal. Pronto, aceitei. Acidente sem danos pessoais que deve ser analisado e investigado para evitar um acidente futuro é denominado acidente de trajeto, doença profissional, acidente de trabalho, acidente laboral, incidente. Incidente. Letra E. Acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado, é
acidente de trajeto. Professor, Oi. tem gente pedindo para aceitar aí para entrar na live. Ó. Eu já aceitei todos já. É que foi naquela hora. Tá ok. Luana tá aí, Paulo tá aí, Natasha tá aí, João tá aí, Gefoné tá aí, Tamo junto. Jamil, Jaqueline, Alisson, José Raimundo. Tá todo mundo aí. Porque não tem nenhum pendente, não. Tá ok. É, 8. Acidente do trabalho pode provocar lesão corporal, perturbação funcional, doença que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária para o trabalho. Para sua caracterização, é necessário que ocorra pelo exercício do trabalho, esteja a serviço da empresa, ocorra obrigatoriamente na sede da empresa, somente B. 1 e 2. Letra C. Dias debitados são contabilizados sempre que ocorrer incapacidade permanente, incapacidade total, incapacidade parcial, acidente com afastamento, acidente sem afastamento. Letra C, né? Relacione as colunas. Acidente típico, doença profissional. Acidente típico é queimadura, choque elétrico, batida, queda. Doença profissional, perda auditiva, pneumoconiose, né? Essas são as doenças profissionais. Até, pessoal, a gente vai entrar hoje dentro de um assunto que a gente vai comentar muito sobre isso aqui, viu? Vamos lá. 11. É exemplo de incapacidade permanente. Pode ser queda, né? Surdez. Surdez. Exemplo de incapacidade permanente. Surdez. 11 é a D. 12. Dias perdidos são os dias em que o acidentado não tem condições de trabalho por ter sofrido um acidente que lhe causou uma incapacidade temporária. São contabilizados de forma corrida, incluindo domingos e feriados, a partir do dia seguinte ao acidente até o dia do retorno tal. É isso aí. Perfeito. Relacione as colunas. Ato inseguro, condição insegura. Ato inseguro e condição insegura. Ato inseguro, improvisação, agir sem permissão, o que mais que vocês poderiam ver aí como ato inseguro e condição insegura? Insegura, não utilizar os EPIs fornecidos. Porque viu, o 2 ali seria o quarto ali, ó. Falta de sinalização de segurança. Pula um ali, Não, vai lá para partes móveis de máquinas desprotegidas. o 2 é condições inseguras. Isso. Não utilizar os EPIs fornecidos. Isso. Executar serviço sem capacitação para tal é ato inseguro, né? Isso. Passagem perigosa, condição insegura. Perfeito. Improvisação e seguro também, né? É, isso. Não, E os ato, Oi? improvisação é ato inseguro, né? Geralmente sim. Ele tá mais para condição insegura, né? Porque
a improvisação. Agora, Mas se ele, eu tô se ele tem, se ele toma tem todas as condições e ele ainda, viu, improvisa, aí é um ato inseguro. seguro. Agora, se ele não tem, viu, os equipamentos, ele vai improvisar, aí é uma condição insegura. Sempre o ato inseguro é ele, viu? E a condição insegura é o que lhe deram de condições. Né? Desníveis no solo é uma condição insegura. Não depende dele, né? Ato inseguro depende da pessoa. Passagem é perigosa, é 2. Executar serviço é 1. Partes móveis é 2. Não cumprir é 1. Falta de sinalização é 2. Não utilizar o EPI é 1. Não agir sem permissão é 1. E improvisação depende daquilo que eu falei, né? Mas aí tá mais para ato inseguro, porque aí viu, eu teria que ter uma explicação a mais, hein? Mas entenderam, né? Porque se ele tem um local, né, que não lhe deram todos os equipamentos, ele vai improvisar, aí é uma condição insegura. Agora, pelo que está escrito aí, improvisação é ato inseguro. Isso. Vamos lá. O 2, a gente vai pular, pessoal, porque são as 37 normas regulamentadoras, né? E aqui também, ó, acho que só tem até a 33. Tá? Mas a gente poderia fazer um bem bolado aí, né? Porque tem certas normas aí, né, que vocês, técnicos de segurança, que vocês vão se capacitar mais do que outras, né? Vocês vão se adaptar mais com umas e mais... Todas vocês vão ter que conhecer, né? É óbvio, né? Mas tem muitos técnicos de segurança que eles vão, né, para uma área química, né? Então eles têm que ter uma certa, né, um certo conhecimento mais sobre algumas NRs, né? Que nem NR 15, NR 16, né? Então você tem que ter mais a profundidade sobre algumas aí, né? Se você vai lá para uma área que é uma área da elétrica, né? Daí você vai mais lá para a área da NR10, né? Ou mesmo NR11, né? Porque você tem as plataformas elevatórias, né? Então, vai depender muito, assim, da área assim, né, que você for, né? Se você vai lá para uma área de edificações, né? NR8 ou NR18, né? Que é da área de construção civil, ou mesmo NR24, que são as condições de trabalho, né? NR24, qual você falou? NR35. Isso, é trabalho de altura, né? E muitos também, né? Se você vai lá para uma área petroquímica, né? Você tem que ir lá para a área de ambiente confinado, a 33. Então, tá, é muito variado. Vai depender muito, assim, né, de onde é que vocês estejam, né? Na última aula, né, eu falei para vocês alguma coisa sobre legislação, né? Sobre acordo coletivo, CLT. É muito importante, né, que vocês possam entender sobre isso, viu, pessoal? Porque é algo assim que, né, que vocês vão ter que analisar muitas regras, leis, normas, né, legislação, porque todas essas leis, normas, legislação servem, né, para te dar parâmetro, né, balizamento, serve, né, para te dar padrões. E ele determina o que deve ser feito mesmo, né?
É uma lei, né? É uma lei. Pode até argumentar, mas é uma lei. Então, vocês têm que estudar, vocês vão ter que estudar muito sobre regulamentações, acordo coletivo, CLT, né? E, né, eu já estava programado para a próxima quinta-feira, aula com o Dr. Paulo Brito. Viu? Mas o irmãozinho aí me deu aí uma sobre AST, né? Vamos ver se a gente faz um adiantamento sobre essa matéria aí. E aí a gente então vai, viu? Até o final do mês de abril a gente vai ter as aulas aí com o Dr. Paulo Brito aí, que é advogado, né? Especialista nessa área jurídica do trabalho. Mas vamos lá, a aula de hoje aí. Riscos ambientais e a legislação. Objetivos: reconhecer os agentes presentes no ambiente de trabalho que podem trazer prejuízo à saúde e à qualidade de vida do trabalhador da empresa. Identificar fatores geradores de acidentes de trabalho. Tá? Vamos lá. Higiene do trabalho. É a ciência que tem como objetivo reconhecer, avaliar e controlar todos os fatores ambientais do trabalho que podem causar doenças ou danos à saúde dos trabalhadores. Bom, por que é uma ciência, né? É uma ciência porque faz uma compilação, né? Faz uma compilação. Acho que passou algum trem aí, alguma coisa. Acho que foi Raimundo aí. Passou algum trem aí. Então, ele trata sobre uma ciência porque ele vai estudando as condições de trabalho, tanto ergonomicamente, como também as possibilidades com que o ser humano ele tem o seu vínculo com o trabalho, tá? Então, se torna uma ciência porque tudo é registrado e isso aí faz, né, faz com que se tome as ações aí para o futuro. Riscos ambientais. Consideram-se riscos ambientais, segundo a NR9, os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Para alguns autores, os agentes ergonômicos e os agentes mecânicos, apesar de não estarem contemplados na NR9 como riscos ambientais, devem ser avaliados no ambiente de trabalho, pois também são considerados agentes causadores de danos à saúde do trabalhador. Os agentes ergonômicos, né, eles estão dentro da NR9. Eu acho que teve um erro aí de escrita, né, pessoal? Estão lembrados? Viu o agente ergonômico dentro da NR9? Ele é na cor amarela. E os agentes mecânicos, né, que são os físicos, né, eles estão na cor azul. Concordam? Aí teve um erro de escrita aí. Sim. Quem que pode analisar isso aí com... Eu tô certo ou errado? Tá certo, professor. Então, teve um erro de escrita aqui, depois eu vou ver essa apostila aí. Para alguns autores,
Os agentes ergonômicos e os agentes mecânicos, apesar de não estarem contemplados, então isso aí, né, tem um erro ali. Agentes físicos são representados pelas condições físicas do ambiente do trabalho, tais como ruído, calor, frio, vibração. O físico, ruído, calor, de acordo com as características do posto de trabalho, pode causar danos à saúde do trabalhador. Os agentes físicos têm seus limites de tolerância estabelecidos pela NR15. Está correto. A NR15, ele fala sobre insalubridade. E a insalubridade, quem tem que fazer essa análise aí, né, é o laudo do médico do trabalho. Tá? Quem foi que perguntou sobre AST hoje? Quem foi que falou? Foi eu, professor. Ok. De análise de segurança do trabalho, né? Bom, Isso mesmo. aí ele fala sobre os perigos potenciais, né? Então, primeiro eles vão escolher, né, um trabalho específico, né? E aí eles vão mapear este trabalho, como que eu posso dizer, em trabalhos divididos, né? Então, eles vão dividir ele nas tarefas, certo? E depois eles vão identificar os perigos sobre cada uma dessas tarefas. E eles vão estabelecer as medidas de controle sobre cada uma delas. Então, recapitulando, então vamos lá, né? Eles vão então escolher né, um trabalho ou uma tarefa, né? E dentro desta tarefa, eles vão dividir nas tarefas menores. Acho que seria bom eu dar um exemplo, né? Posso dar um exemplo, então? Então eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Montagem de andaime. É uma tarefa, não é? Todos concordam? Sim. Sim, Beleza. sim. Ok. Aí ele vai dividir, então, o trabalho, né, em tarefas menores. Como, por exemplo, vamos lá. Analisar o solo, né? Porque você vai colocar o andaime sobre uma plataforma, um solo, né? E ele vai ter que estar, ele não vai poder ceder, pronto, né? Essa é uma tarefa. Outra, dentro ainda da divisão do trabalho, né? Porque existe 4 passos, né? 4 passos. Aí, outra tarefa é inspecionar os tubos que serão montados. Outra inspecionar o equipamento de aterramento. Outra tarefa verificar os equipamentos de torque, que são aquelas chave catraca. Tarefa: montar a base da plataforma. Tarefa:
como é que chama mesmo o nome? Agora esqueci. A tarefa de amarração, né? Como é que fala? Da ancoragem. Tarefa. Colocação do rodapé. Tarefa é colocação da escada de marinheiro. Entendeu? Então, essas aí são as tarefas. Então, primeiro, então, escolheu isso dentro do AST, né? Da análise de segurança do trabalho sobre a tarefa. Não era isso que você perguntou? Basicamente? Pelo que eu lembro? Basicamente isso. Pelo que eu lembro. E, então, você já escolheu a tarefa e aí você dividiu a tarefa, né? Aí você vem para o terceiro passo. Você volta lá para a divisão do trabalho nas tarefas e você vai analisar os perigos potenciais sobre cada tarefa. Qual que tem mais perigo? Né? Qual que tem mais perigo? Né? Quando você passa de 2 metros, quando você vai ancorar, quando você vai preparar o solo, né? Então, você, 1, escolheu a tarefa. 2, você dividiu a tarefa. 3, você identificou os perigos potenciais de cada tarefa. 4, você vai estabelecer medidas de controle preventivo sobre aquilo que você identificou como potencial perigo. Salvaguarda, né? Isto. Então, você, tem 4 passos aí, né? Primeiro, você escolhe a tarefa. 2, você divide. 3, você identifica os perigos potenciais. E 4, você estabelece as medidas de controle que é a salvaguarda. Tá? Linha de vida, tá? Etc. Tudo isso aí. Então, quando a gente fala sobre o AST, tá? Ele é isso aí, tá? Ele é por tarefa. Por que é por tarefa, né? Você vai destrinchar cada uma das tarefas de uma forma analítica e preventiva. Então, é isso que a gente tem que falar aí sobre o AST. Voltando para agentes físicos. Os agentes físicos, tá? Eles são representados pelas condições físicas do ambiente de trabalho, tais como ruído, calor, frio, vibração, e tem muito a ver com a NR15. A NR15 o ruído, ele é feito uma análise de tarefa. E na análise de tarefa, na AST desta tarefa, você vai determinar qual que é o limite, qual o tipo de EPI que ele vai usar, porque dependendo do ruído, ele vai ter que usar um protetor auricular compatível que possa minimizar o ruído sobre o seu estado físico. Todos concordam? Que nem se você está ali numa área lá, né, que você está, viu? É tipo aí, serralheria. Você não vai usar um protetor auricular, um tampão. Certo? Certo. Você vai usar um abafador. E dependendo da situação, você usa até os dois. Né? Era isso que eu ia falar. Agora tem situações lá na empresa que você tem que usar o protetor auricular e o abafador, os dois juntos. Exatamente. Então, vai depender muito aí né, dos níveis sonoros aí com que fala. Níveis sonoros, quando acima da intensidade, que é 85, né, que é a média aí, o normal, conforme legislação específica, pode causar inúmeros danos à saúde do trabalhador. O primeiro efeito fisiológico da exposição a níveis altos de ruído
é a perda da audição na banda de frequência de 4 a 6 kHz. Outros efeitos causados pelo ruído alto nos seres humanos, a aceleração da pulsação, né? Não é da pulsão. Fadiga, nervosismo, etc. As medidas de controle de ruído dependem de técnicas de engenharia, de conhecimento detalhado do processo industrial em questão. Então, existem especialistas aí, laudos técnicos, né, que são feitos para consolidar aí ou para favorecer uma tomada de decisão, né? Essas análises aí, AST, elas são muito importantes para a tomada de decisão. A melhor maneira de atenuar a exposição ao ruído são as medidas de controle coletivo, ou seja, controlar o ruído diretamente na fonte geradora e na sua trajetória. Quando isso não for possível, deve-se recorrer ao uso de protetores auriculares. Professor, Sim. embora não tenha escrito aqui, mas já foi comprovado que a perda da audição ela também impacta na impotência sexual do homem. Então, eu não tenho esse problema. Foi uma Então, palestra eu estou ouvindo muito bem. Eu estou dizendo, foi uma palestra que eu participei, escutei, né? Aí o médico disse isso, que a perda auditiva ele impacta na impotência sexual do homem. É verdade. E outra coisa também, quem muito fala alto é porque ele tem um problema de audição, né? Ele já está perdendo a audição. Tá. Quando ele já começa a falar alto, é porque ele não está ouvindo bem, né? Então, Isso. mas eu também já participei já de uma palestra, né, sobre isso aí. Humor, a impotência sexual, tem tudo isso aí também. Verdade. Obrigado, Raimundo. Como medidas de controle, podem-se citar a substituição do equipamento por outro menos ruidoso, a lubrificação, isolamento acústico e a manutenção, né? Tem muitos locais que eles têm o filhão que passou aí. Tem muitos locais que eles possuem motores, né? E aí eles precisam ter um isolamento acústico muito grande, né? Muito forte. Sobrecarga térmica é a quantidade de energia. Sobrecarga térmica é a quantidade de energia que o organismo deve dissipar para atingir o equilíbrio térmico. Os trabalhadores expostos a trabalhos de fundição, siderurgia, indústrias de vidro estão propensos a problemas como desidratação, câimbras, choques térmicos, catarata e outros. Esses problemas geralmente aparecem devido à exposição excessiva a situações térmicas extremas com desgaste físico, que poderá tornar-se irreparável, se medidas de controle não forem adotadas. A exposição ao calor vai depender de variável como a temperatura, a umidade e a velocidade do ar, bem como do calor radiante e da atividade exercida, né? Então, vai depender muito aí do ambiente de trabalho, né? Então, medidas de controle para atenuar a exposição ao calor, a aclimatação, adaptação lenta do indivíduo que o expõe ao calor. Limitação do tempo de exposição, educação e treinamento, controle médico e medidas de conforto térmico. Circulação exaustiva. Frio. O corpo humano, quando exposto a baixas temperaturas, perde calor para o meio ambiente. É o caso de câmaras frigoríficas, né? Se a temperatura interior do corpo baixar de 36, ocorrerá a redução das atividades fisiológicas, diminuição da taxa metabólica, queda da pressão arterial e a consequente queda dos batimentos cardíacos podem chegar a um estado de sonolência. Na verdade, quando a gente dorme aí, ó, a temperatura ela abaixa meio grau, né? Redução da atividade mental, redução da capacidade de tomar decisões, perda da consciência, coma e até a morte. Geralmente, essas ocorrências predominam em empresas como indústrias alimentícias, indústrias farmacológicas. Deixa eu ver aqui.
Tá bom? Vibrações. As vibrações podem reduzir o rendimento do trabalho, afetando a eficiência do trabalhador e gerando efeitos adversos à sua saúde, como britadeiras, né, etc. Então, ele é feito, então, um estudo que tem uma doença chamada dedo branco. Aqui embaixo, aqui, ó, achei. As ferramentas vibratórias manuais podem causar uma doença chamada dedos brancos, ou seja, a perda da sensibilidade na ponta dos dedos das mãos por causa do sangue. São exemplos de vibrações localizadas e provenientes do vibrador de concreto, do martelete pneumático e da motosserra. São medidas de controle para atenuar a exposição a vibrações de redução das vibrações de máquinas por meio de dispositivos técnicos que limitam tanto a intensidade das... Oi? Tira uma dúvida aqui rapidinho. Uma pessoa que trabalha com martelete, ele só pode trabalhar 4 horas por dia, né? Isso. Isso mesmo. Radiações ionizantes. E outra coisa também, né, sobre o martelete, né, se ele estiver exposto a sol, chuva, né, aí ele vai ganhar a insalubridade e tal, etc. Né? São provenientes de materiais radioativos, como é o caso dos raios alfa, beta e gama, ou produzidos artificialmente em equipamentos. Né? Esse pessoal da área de saúde, né? Então, é muito importante. Pessoal, só um pouquinho só. Tá? É coisa de 30 segundos. Pronto. Então, esse pessoal da área de saúde, né? Eles têm muito contato, né, com esses materiais radioativos, né? Com raio-x, gama e etc. Esse também tem aí esses operadores de raio-x também têm as suas legislações aí, né? O acordo coletivo deles que mostra, né, realmente essa carga horária aí, né? Trabalham 2 vezes por semana. Eu estava aqui na dúvida, é por isso que eu fiquei quieto aqui. Eu ia falar 3, né? Eu ia falar 3. Semana se aposenta com 15 anos de trabalho. Também, tem isso também. Obrigado. E as radiações não ionizantes. As radiações não ionizantes são radiações eletromagnéticas, cuja energia não é suficiente para ionizar os átomos dos meios nos quais incide, os quais os atravessa. São consideradas pela legislação como não ionizantes as radiações infravermelho, micro-ondas, ultravioleta e laser. É o caso de soldas, né? Soldas. Mas teve um caso no Polo Petroquímico de Camaçari que tinha um soldador numa área de ambiente confinado e tinha um lixador. Era um lixador mecânico com aquela lixadeira, né? Nessa área também. Ele lixou a área, o ambiente confinado, ele ficou ionizado com partículas de ferro. E quando o soldador triscou na vareta dele lá, né, para dar lá o ponto, os dois tomaram choque. Foi um caso específico mesmo, porque o ambiente estava ionizado com partículas de ferro. Era um ambiente confinado, né? E aí eles fizeram análise e tudo mais, e eles viram que as áreas de abastecimento de entrada e saída de ar estavam insuficientes para fazer a revitalização do local.
que é o ar mandado, né? Estava com problema. Mas aí os dois tomaram choque, por causa que o ambiente estava ionizado. É um caso específico que vai aí um pouco contra isso aí, né? Mas foi um caso específico. Os efeitos das radiações não ionizantes sobre o organismo humano dependem dos seguintes fatores: tempo de duração da exposição, intensidade da exposição, comprimento. Por isso que a gente fala lá que foi muito bom, acho que, né, viu, quem falou sobre AST aí, sobre análise de segurança no trabalho, na tarefa, né? Que é uma técnica realmente sistemática usada para analisar os perigos potenciais. Então, primeiro é separar a tarefa, depois destrincha ela nas tarefas, depois você vai ver os potenciais perigos, e quarto, nesses potenciais perigos você vai colocar as preventivas, né? Muito importante, né? Quem falou isso aí teve muita propriedade aí, porque faz parte da nossa aula de hoje. Encontramos as radiações não ionizantes em raios infravermelhos, trabalhos com solda elétrico, né? Micro-ondas, ultravioleta, laser, né? Pressões anormais. São locais de trabalho onde o trabalhador tem que suportar a pressão do ambiente diferente da atmosférica. As pressões anormais podem causar embolia, aneurisma, derrame. Estão relacionadas a serviços de mergulho, construção de túneis, de fundações submersas, de pontes, escavações de áreas de alicerce. Pressões anormais. E também, pessoal, tem pessoas que têm problemas de saúde que trabalham na aeronáutica e vai tendo um problema e tal, e aí a pessoa tem que abandonar o trabalho e tem que partir para a terra, trabalho administrativo em terra, porque ele não está habituado. Umidade. Está presente em locais de trabalho onde o trabalhador desenvolve sua atividade em ambiente alagado ou encharcado, com umidade excessiva, capaz de produzir danos à saúde. Tem uma área, pessoal, que é uma área hoje conhecida, né, por causa que o Ministério da Saúde alertou, né, há mais de 40 anos atrás, para cá, desde os anos 70, que é a área rural. A área rural, ó, só para você ter uma base, ó. Vocês sabem qual que é a NR31? Quem pode pesquisar aí para mim? Pesquisa aí, veja aí qual que é a NR31. Segurança na agricultura. Não é bem esse nome não, mas... É segurança na saúde do trabalho. Isso, ligadas à agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, né? Pode ver que é a 31, ó. Exatamente. Mas ela é antes da de saúde, antes, né? Porque a saúde é 32, né? Se eu tiver errado, vocês me falam aí, viu? Né? A 32, ela é antes da 33, que é de ambiente confinado. E da 34 e da 35, que é o trabalho em altura, né? A 34 viu, é segurança de trabalho em ambiente portuário, né? Que muito vê, viu, as soldas a quente e tal, o trabalho a quente, né? Mas, se você não for ver bem, ela é uma das últimas. Ela é a 31, né? Porque tem a 36, tem a 37 ainda, né? A 36 é a da, se não me engano,
dos frigoríficos, né? E a 37 é de offshore e onshore. E a 35 é de trabalho de altura. Então, se você não for ver, a 31, ela mexe muito com essas coisas aí, ó, com umidade, né? Com a parte de agricultura, silvicultura, pecuária. Era uma área florestal, né? Porque era uma área muito esquecida, né? Era uma terra sem lei, né? Há muito tempo atrás. Hoje não, hoje está mais. Mas tudo depende também da fiscalização, né? Depende também da presença de advogados trabalhistas, de sindicatos, porque uma coisa vai levando a outra, né? Porque não adianta você ter leis se elas não são aplicadas, né? Então você tem o legislativo, você tem o executivo e você tem o judiciário, né? Então você tem que ter todo este entrelaçamento aí. Bom, vamos lá. Agentes químicos, né? São substâncias compostas ou produtos que podem penetrar no organismo humano pela via respiratória de forma de gases, vapores, poeiras, fumos, névoas, neblinas, né? Ou pela natureza da atividade de exposição, possa ter contato ou ser absorvidos pelo organismo humano. Considerando o disposto na NR9 e NR15, os agentes químicos podem ser divididos. Tanto assim, pessoal, que a NR9 e a NR15, o tempo de exposição é uma complexidade tão grande, tão grande, tão grande, que um juiz pode dar causa ganha e o outro não. Então, existe laudos aí, porque é uma complicação muito, muito grande. Mas, em síntese, agentes químicos com limite de tolerância às gases e vapores são as substâncias químicas cujo limite de tolerância estão previstos no anexo 11 da NR15. Então, tem anexos à NR15 que ela vai puxando tempo de exposição, níveis, né? Ela vai mensurando, né? E daí entra nessa parte agora, que a gente vai então entender, ó. Agentes químicos de avaliação qualitativa. Produtos químicos cujas atividades e operações são consideradas insalubres em decorrência de inspeção no local de trabalho. Qualitativa é como que a gente pode dizer as condições sobre um trabalho, né? Agora, quando você vai lá para a área quantitativa, aí é um teste de respiratório, né? É para ver as partículas, né, do ar, gases, né? Aí é diferente, tá? Aí, mas a avaliação qualitativa é a condição do trabalho. Quantitativa é a mensuração em números, tá? Viu? A NR15 ela vai pedindo isso aí, né, para cada uma dos potenciais riscos aí, né? Respiratórios, tal, etc, né? Poeiras minerais são os aerodispersóides, fumos, poeiras, fibras, fumaças, névoas e neblinas, representadas por partículas sólidas ou líquidas. Bom, de tudo isso, pessoal, a gente vai entrar na classificação dos agentes químicos, né? Tudo isso aí nasce da análise de segurança da tarefa, que ele vai fazer nascer o ponto de partida lá na frente dos atestados de saúde ocupacional, porque baseado na análise de segurança da tarefa, que vai determinar quais são os EPIs que tem que se usar. Por quê? Por que isso? Veja bem, né, como que é o processo, né? O processo do AST, ele é simples. Primeiro você determina a tarefa, depois você divide
viu a tarefa, destrinchando ela, né? Em várias. Aí você determina os potenciais perigos e aí você determina as preventivas, tá? As preventivas pro local. Aí, para você determinar quais são os exames clínicos, né? Os exames clínicos que esse trabalhador deve fazer no seu periódico ou para quando ele é contratado, né? Admissão. Aí você tem que determinar quais são os exames médicos, né? Clínicos, né? Que você tem que fazer com esse possível funcionário. Então, você vai depender da análise de segurança do trabalho ou mesmo do PCMSO, que vem lá pelo médico, onde é que ele vai destrinchar função por função. E dentro dessas funções, deve ter o AST, né? E aí ele vai, então, descobrir quais são os exames médicos, clínicos, patológicos até, né? Para que se possa, né, fazer com esse funcionário. Por exemplo, se você pega um motorista, né, que existe vários motoristas, né? Vamos aí pegar motorista de ônibus profissional, né? É esses aí, né, que fazem o transporte interestadual. Lá você tem um monte um monte de exame, né, que ele vai dar origem lá no análise de segurança da tarefa dele, né? Toxicológico, oftalmológico, né, você vai ver um monte de exame lá que vai nascer dentro da análise de tarefa dele. Oi? No caso, seria um ASO, né? Completo, né? Viu? O ASO, ele é o que a gente pega no final, né? Agora, para você determinar o ASO, você tem que saber qual que é a função dele e quais são os riscos potenciais né, e as preventivas. E você tem que ver também análise médica, clínica e patológica dele. Então, isso aí, viu? O ASO pega, é da análise de segurança da tarefa, que ele vem pelo cargo e função da pessoa, né? Que vem lá do PCMSO. Então, o PCMSO, ele vai trazer todas as funções. Eu já vi multa do Ministério do Trabalho, porque tinha certa função dentro lá da empresa que não estava dentro do PCMSO. Multa gravíssima. Entendeu? Então, são pontos relevantes que deve se tomar muita atenção, né? Porque tem uma organização, né, que você vê aí, mas eu estou fazendo técnico da segurança, né? Aí você pensa assim, tudo bem, né? Você está fazendo técnico de segurança do trabalho, mas tem certas coisas que, né, que você vai ter que pegar de outras áreas, como a área médica, do PCMSO, da área do RH, cargos e funções. Mas eu sou técnico de segurança, mas a gente falou para você aqui, né, que o técnico de segurança, né, ele está intimamente ligado à área de recursos humanos, intimamente ligado ao Ministério do Trabalho, e ele deve olhar também o PCMSO, e ele deve aí prestar atenção no acordo coletivo. Não é só uma fonte, né? Ele tem várias fontes. Tá? Eu não fico confuso, não, né? Porque eu acho que eu estou batendo tanto nessa tecla aí que você já deve estar bem já. Classificação dos agentes químicos. Os agentes químicos podem ser classificados em poeiras, fumos, névoas. Vamos separar. Poeiras são partículas sólidas. Fumos são partículas sólidas dispersas no ar com diâmetro inferior. Então, é quase que gases, né? Névoas são partículas líquidas dispersas no ar por ruptura mecânica. Então, poeira, a gente pode dizer que é
que é seco. Fumo, a gente pode dizer que são sólidas, quase igual gases, e névoas são úmidas, são partículas líquidas dispersas no ar por ruptura mecânica, ou seja, ação de vento, jato de esguicho e spray. Neblinas são partículas líquidas dispersas no ar, mas só que tem mais possibilidade, muito mais condição, né? Ele fecha o ambiente, né? Como se você está aqui em cima vendo aqui o menino aqui, ó. Ele vai formar uma névoa aqui. Gases são elementos ou substâncias que na temperatura normal estão em estado gasoso, podem ser asfixiantes. São gases químicos, né? Vapores, substâncias compostas, eles são elementos ou substâncias que em temperatura acima de normal estão em estado gasoso. Substâncias compostos ou produtos químicos em geral. Seus efeitos estão relacionados à natureza da sua composição. Como você vai saber disso tudo aqui? Na análise de segurança da tarefa. Tá? Penetração dos agentes químicos no organismo. Primeiro é via respiratória. Lá no comecinho da aula, a gente viu que... deixa eu até ler para você aqui. Ó. Nós estamos na página 32. Ó, bem no comecinho da aula. Higiene do trabalho, ou higiene ocupacional, vai. É a ciência que tem como objetivo reconhecer, avaliar e controlar todos os fatores ambientais. É empírico. O que é empírico? Ele vai crescendo de acordo com as experiências boas ou más que existem e ele vai agregando na fonte de conhecimento. Então, por isso que é uma ciência. Tá? Então, na página 32 aqui, a gente vai vendo aqui. Penetração dos agentes químicos no organismo. A penetração das substâncias tóxicas no organismo humano se dá através de via respiratória. Vamos lá. Por que as indústrias e fábricas de telhas, como de amianto, elas sofreram uma chuva de processos trabalhistas e até do Ministério do Trabalho? Por quê? A poeira do amianto, ela entra pela via respiratória, mas ela é tão pesada que ela não consegue sair do pulmão. E isso transforma-se em câncer. Descobriram isso como? Através das pessoas que tiveram câncer e que trabalhavam nas indústrias de telhas de amianto, porque isso gerou morte, gerou custo para o governo, né? E aí o governo caiu de pau em cima dessas indústrias. Mas isso foi de uma forma o quê? Empírica. Foi uma ciência. Então, hoje você tem legislação que previne tudo isso, mas, infelizmente, aconteceu muitas coisas ruins no passado que hoje eles tomaram como padrão para não se cometer o mesmo erro. Tá? Então, a via respiratória aí, ó, tem muitas literaturas, estudos aí que você vai poder aprender aí, tá bom? Exemplos: pintura, pulverização, ácidos, fumos de solo, etc. Via cutânea, pele, por contato com a pele que absorve a substância tóxica, né? Chumbo, ou mesmo raio gama, mercúrio, né? E etc.
Via digestiva, normalmente a ingestão de substâncias tóxicas pode ser considerada um caso acidental, sendo, portanto, pouco comum. Tá? Agentes biológicos. Os agentes biológicos são micro-organismos presentes no ambiente de trabalho que podem penetrar no organismo humano por vias respiratórias através de pele ou por ingestão, que é o caso de vírus, né? Vírus. Exemplos: bactérias, fungos, vírus, bacilos, parasitas e outros. Esses micro-organismos, em sua maioria, são invisíveis a olho nu. São capazes de produzir doenças, deterioração de alimentos, mau cheiro, etc. Apresentam muita facilidade de reprodução. Os agentes biológicos, eles estão presentes muito aonde é que você tem vida, né? Aonde que você tem a biologia, né? Como frigorífica, etc., ou mesmo farmácias, ou clínicas, ou hospitais, né? Onde que você mostra que os casos mais comuns de manifestação são infecções de ferimentos e machucaduras, que pode provocar infecção, diarreias. E as medidas preventivas que contribuem para reduzir os riscos de exposição aos agentes biológicos são a vacinação, os métodos de controle, o uso de equipamentos de proteção individuais, etc. E regras, né? Sobre lâminas, sobre descarte, etc. Né? O lixo também, ele é descartado de uma forma especial. O uso de perfurantes, né? Que é o caso de lâminas e de agulhas também, né? Eles têm regras, né? Agentes ergonômicos são os relacionados a fatores fisiológicos e psicológicos inerentes à execução das atividades profissionais. Esses agentes podem produzir alterações no organismo e no estado emocional dos trabalhadores. Muitos desses casos aí, meus irmãozinhos, é uma ciência que hoje está muito avançada, basicamente montada no infortúnio de muitos trabalhadores do passado. Então, eles vão aprendendo sobre o levantamento de peso, sobre o trajeto, etc. Né? Então, eles vão aprendendo e eles vão formulando, né? Agentes mecânicos... Oi? No caso, ela é regida pela NR17, não é isso? Isso, NR17, que é a ergonomia, né? Que é o risco amarelo lá da NR9. Exato. Agentes mecânicos. Os agentes mecânicos geram riscos que, pelo contato físico direto com a vítima, manifestam sua nocividade. Esses agentes são responsáveis por uma série de lesões nos trabalhadores, como cortes, fraturas, escoriações, queimaduras. As máquinas desprotegidas, pisos defeituosos ou escorregadios, ou os empilhamentos de materiais irregulares, são exemplos de fator de risco. Então, tem uma coisa assim, pessoal, né, que vocês podem pedir um dia para a área da qualidade fazer um treinamento sobre 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuki. Ou senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza. E o reflexo é o senso de bem-estar. E para você cumprir tudo isso, o senso de autodisciplina. Falar o 5S para os trabalhadores, porque a desorganização ela leva a uma série de acidentes ou incidentes mesmo. Né? Uma área desorganizada pode dar um contato físico aí e mecânico, né? Que não vai ser muito legal, não. Né? Então, não é só a negligência, ou mesmo a pessoa colocando o dedo ali, não é só isso, mas a falta de organização de ambiente pode levar a pessoa a ela tomar atitudes negligentes, tá? Uma área desorganizada, ela é fácil para dar um acidente. Fatores geradores de acidentes do trabalho. Arranjo físico, ó, tá vendo? Né? Ordem e limpeza precários, ó, tudo isso estou falando. Máquinas e equipamentos sem proteção, que é dentro de uma NR, né? Qual é a NR que fala sobre máquinas e equipamentos sem proteção, hein, pessoal?
Né, eu vou dar uma dica. Está entre a NR11 e NR13. Né? Eu não falei qual NR é, né? Qual foi a pergunta mesmo? Qual NR está relacionada à segurança de máquinas e equipamentos? Aí eu dei a dica. Está entre a NR11 e a NR13. É a 11. É a 12. Viu? A 11, viu? Ela é de movimentação. E a 13 é de caldeira e vaso de pressão. É a 12. Seguindo. Cadê? Não tem mais. Ixi. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu achar, peraí. Enquanto você acha aí, professor, vou falar uma coisa aqui. Pode falar. Essas aulas que eu estou tendo aqui tá facilitando tanto a minha vida lá no trabalho. Você nem imagina. Isso é bom. A Ficamos contentes. aprendizagem que a gente está tendo aqui é muito bom. Será que eu não gravei isso aí? Onde que será que tá? Eita. Lá a gente só conhece na prática, mas o conceito a gente não tinha uma... Ah, não pode esquecer, né? Tem jeito de esquecer, não. Vamos ter que ficar por aqui e depois a gente continua, porque eu vou ter que abaixar a apostila. Mas a gente já está, né, já está acabando o tempo também, porque daqui a pouco eu tenho uma outra videoaula aí com a área de logística. Então, vamos então ouvir aí o boa noite aí, viu? E o que cada um aprendeu aí. Paulo Alves, diga aí. Boa noite. Aí, viu? Digam rápido assim o que vocês aprenderam hoje, tá? Porque hoje tem gente pra caramba aí, viu? Quem vai ser quem vai ser o primeiro aí? Raimundo? Oi, professor. Diga aí rapidamente aí, o que você Boa aprendeu noite, hoje. professor. Oi. Para mim, interessante sobre a parte sobre ergométrica que o senhor falou, a parte do como é que diz? E parte das doenças que, como é que diz? Pelos que são causados pelos fungos e pelos produtos químicos, entendeu? Uma Certo. parte que eu prestei mais atenção nisso aí. Perfeito. Jaqueline? Jefone? Nádia Cristina? Sérgio Araújo? Professor? Oi, é Nádia? Jaqueline. Jaqueline, fala aí o que você aprendeu aí rapidamente aí hoje. Eu aprendi sobre os
os biológicos, ergonômicos. Eu estava estudando sobre isso esses dias e tirei bastante dúvida no que o senhor falou sobre os agentes biológicos, ergonômicos, como eles são classificados. Estava estudando esses dias aqui, fazendo a redação. Maravilha. Obrigado. Jeffone? Opa, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Achei interessante a parte das mediações, porque eu nunca havia estudado, né, sobre isso. Para mim foi bacana. Maravilha. Obrigado. Nádia Cristina? Diga aí, Nádia, o que você aprendeu hoje, rapidamente? Sérgio Araújo? Professor, Sim? posso falar mais um itemzinho que Pode. eu também não... Coisa sobre o DST, a divisão de segurança em relação às tarefas. Entendeu? Eu achei muito importante isso aí. Eu tinha pegado ainda essa parte. Maravilha. Eu achei muito interessante também. Eu já conheço, já faz tempo, mas ela é bem elaborada. Ela tem um caminho lógico, né? É primeiro a tarefa, aí depois você vai destrinchar, aí depois você vai identificar, e depois você vai prevenir o que tem mais risco. Bem interessante. Isso. Jackson? Boa noite, professor. Diga aí rapidamente o que você aprendeu hoje. Rapaz, o que foi dito aqui, eu estou pondo em prática lá na empresa que eu trabalho, né? Análise de risco, as ASTs. Maravilha. Obrigado. Jamil? Como o Jackson falou aí, né? Lá na empresa também eu já estou pondo em prática essa parte da AST, por isso que eu pedi para você falar um pouco sobre isso. E é um documento muito importante que a gente usa lá diariamente. Obrigado. Paulo? Opa! Diga aí rapidamente o que você aprendeu hoje. Professor, sobre as normas, sempre é bem interessante, é bastante interessante, principalmente as NR12, a 9 acoplada com as outras, a 17 da ergonomia, que trata muito da saúde do trabalho, mas infelizmente vivemos num país que, para abranger essa lei, está muito complicado por falta dessas fiscalizações. Perfeito. Natasha? E quem que tá com a Protec aí? Quem é que tá com... Bom? Professor, só rapidinho aqui. Sim. Para todos aí que tiver alguma dúvida, precisasse de saber de algum documento, se quiser entrar em contato comigo, manda lá no WhatsApp que eu faço questão de responder, viu? Maravilha. Muito obrigado mesmo, viu? Porque daí você vai aí você vai ajudando uns aos outros aí, ó. Assim, porque eu já estou na área, fica mais fácil, né? Eu sempre faço questão de ajudar a todos. Maravilha. E também quem tiver alguma dúvida a respeito de primeiros socorros e combate a incêndio, NR35 é coragem, espaço confinado, pode entrar em contato comigo aí que eu posso estar passando também. Isso aí. Gostei de ver porque, né, nós temos pessoas aí, né, que já estão na área, experientes, que querem compartilhar experiência aí com os outros amigos aí. Olha, se eu fosse aluno, né, tivesse do outro lado aí, eu estaria muito contente. E eu, como professor, estou mais contente ainda, porque... Muito obrigado, viu? Paulo, Jamil, Jackson, né? Vocês têm um pouco mais de experiência. E quem tiver também pode compartilhar. Viu o nosso grupo lá é feito para isso.
Pessoal, boa noite aí a todos aí. Eu tenho que participar de uma outra aula agora. Boa noite. Tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite e Jesus nos abençoe, todos nós. Amém. Amém.